E olha que bom, né? Estamos aqui no Santuário Diocesano de Adoração Eucarística Nossa Senhora do Rosário, centro da cidade de Mococa, centro eucarístico, né? Onde Nosso Senhor está sempre presente em corpo, sangue, alma e divindade, no Santíssimo Sacramento do altar, te esperando para que você venha falar com Ele, colocar diante dEle, né? Sempre presente ali no altar-mor, colocar diante dele as suas dores, suas alegrias, suas esperanças, suas vontades, desejos, suas mazelas, seus sonhos e projetos. Venha rezar, venha orar, venha estar conosco nesse território santo, nesse solo sagrado, aqui onde, né, reina Jesus de Nazaré e a sua mãe Maria Santíssima e também São José, junto com os anjos e santos. E como é importante, não é? Para que haja Eucaristia, também haja um sacerdote legitimamente ordenado pela imposição das mãos episcopais de um bispo, não é? Por isso que nós então alegramos e agradecemos a Deus porque estamos na Igreja Católica e Apostólica, onde a sucessão dos apóstolos é que garante que sejamos todos, estamos todos dentro da Igreja de Cristo. Você sabe, Cristo escolheu 12 apóstolos para iniciar a sua igreja, né? E dentre todos os apóstolos, nós tínhamos homens simples, pescadores, talvez até semi-analfabetos, como Pedro, e tínhamos também intelectuais, como Paulo, que era um rabino, tinha estudado na escola de Gamaliel, né? Ele falava 3 idiomas pelo menos, ele falava grego porque tinha nascido em Tarsis, ele falava também hebraico porque era judeu, era a sua língua, e também falava latim porque era a língua do Império Romano, do qual ele tinha cidadania. Jesus aproveita de todos esses dons de Paulo para que ele seja o apóstolo dos pagãos e tenha liberdade de caminhar por todo o território do império, já que ele era cidadão romano, e falando o grego, que era uma língua predominante na época, né? De modo que também Deus não faz acepção de pessoas, também escolheu Pedro, né? Pedro, que era um homem simples, um pescador, né? Um homem que talvez alguém dissesse, esse aí não pode ser um apóstolo, esse daí não pode ser um sacerdote. Deus escolhe aqueles que Ele quer. E eu agora lembrando, né, também do Santo Curadars. São Curadars, quantas dificuldades ele teve nos estudos, né, para chegar ao sacerdócio, tinha limitações, tinha dificuldades, mesmo assim o bispo o ordenou. Sabe por quê? Porque não é a sabedoria humana, não é o conhecimento humano que faz um padre ser um sacerdote devoto, carinhoso, um pastor cuidadoso das suas ovelhas. O que faz um padre são as mãos episcopais colocadas sobre a cabeça daquele candidato, com a oração consecratória, com o desejo de ordenar um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E assim, São Curadars foi feito este grande sacerdote, que é o padroeiro de todos os padres. Me lembro também, né, da vida do nosso grande santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. Você sabe que na congregação dele havia uma necessidade naquele momento de ordenar, né? Mas Antônio não tinha ainda nem feito filosofia e nem feito a teologia. No entanto, Santo Antônio foi ordenado sacerdote, porque o que faz o sacerdote não é uma faculdade de filosofia e teologia, que é necessária, que é importante para que nós possamos conhecer aquilo que vamos ensinar, mas ele foi feito sacerdote pela imposição das mãos. Depois ele estudou filosofia e estudou teologia e se tornou o santo do Brasil, Santo Antônio de Santana Galvão. Tudo isso para dizer como é importante um sacerdote, aquele homem escolhido entre todos os homens, chamados por Deus, chamado pelo Senhor, né? Mas que um dia ele pôde dizer, sim, Senhor, eu quero
e um homem que caminha anos e anos e anos e anos no seu sofrimento, nas suas dores, nas suas pelejas, nas suas renúncias, deixa tudo para poder dizer: Senhor, eis-me aqui, com as minhas fraquezas, com as minhas dores, com as minhas limitações, mas eu estou aqui para te servir, porque eu quero ser teu, faz de mim a tua vontade, Senhor. E então aquele candidato se prostra diante do altar, não é? E cantando a ladainha, pede o auxílio dos céus e de todos os santos, para que ali surja diante de todos um novo sacerdote, persona Christi, que a partir dali agirá em persona Christi, em nome de Jesus de Nazaré, santificará como ele santificou, anunciará o reino como ele anunciou. Por isso que o sacerdote, diz São Gregório Magno, e mais ainda, o boca de ouro, né? São João Crisóstomo dizia: nenhuma autoridade na terra supera a autoridade de um padre. O padre é a maior autoridade de uma cidade, de um estado e do Brasil e do mundo. Seja esse sacerdote um padre, um bispo ou papa, mas o poder sacerdotal que o reveste é um poder divino que o faz maior do que todos os reis da terra. São João Crisóstomo dizia: todos os governantes, imperadores, governadores devem dobrar o joelho diante do sacerdote, porque é das mãos dele, pelas palavras que Cristo mandou que ele dissesse, que o pão se transforma no corpo de Cristo, o cálice do vinho se transforma no sangue de Cristo, e ali Deus desce à terra pela força da graça de Deus, que instituiu na fragilidade de um homem pecador, na fragilidade, na limitação de um homem, ele fez daquele homem um sacerdote, e ali ele é a força de Deus no meio dos homens, para santificar, para transformar, para ser fermento na massa, para ser fermento, como disse o Evangelho para nós, a massa que precisa fazer crescer o amor, a justiça, a caridade, a bondade no meio do mundo. Por isso, ame o seu sacerdote, respeite o seu sacerdote, não é? Faça tudo de bom que você puder pelo seu sacerdote. Ele não é um homem qualquer, não, ele não é qualquer um, ele é aquele escolhido por Deus, ele é escolhido pelo Senhor para amar, para fazer o bem, para santificar, para administrar os sacramentos. Que bom poder estar com você nesta noite, né? Nesta terça-feira, para que você possa ser abençoado, não pelo Roberto simplesmente, não por um homem, mas por um sacerdote revestido da graça santificante da ordenação sacerdotal. São as mãos de um bispo, a oração consecratória que faz daquele homem pecador, simples, não merecedor, mas faz dele um sacerdote com a força do próprio Deus, com a força do próprio Cristo, para santificar a todos aqueles que necessitam. E veja bem que mesmo diante da fraqueza dos apóstolos, mesmo diante de todas as fragilidades e limitações, eles levaram a igreja para o mundo inteiro, e hoje nós temos uma igreja de 2000 anos, porque temos sacerdotes corajosos, que dia e noite trabalham, que muitas vezes ninguém fica sabendo, que um padre está lá atendendo uma pessoa que deseja se suicidar, até 3 horas da manhã, ele está lá consolando a família, mas isso ninguém vê, isso ninguém noticia nos jornais, ninguém vê um padre ensinando semana após semana, um casal que pretende se casar, a viver na graça de Deus, ensinando a doutrina, fazendo bem. Isso ninguém vê, porque está escondido, as pessoas não conseguem perceber. Ninguém vê as horas e horas e horas de direção espiritual, de confissão, que o padre realiza nas suas paróquias. Muitas vezes não é noticiado, às vezes que o padre levanta meia-noite, para ir abençoar uma criança no hospital, para batizar uma criança que está prestes a morrer, para dar unção dos enfermos, para aqueles que estão ali fragilizados e abandonados no hospital. Veja, o padre não é uma pessoa assim que tudo bem, não presta, vamos jogar fora. Padre
é uma pessoa de Deus, aquele que foi escolhido, ungido, e um dia, pelas mãos episcopais, ele também foi aceito pela igreja. De algum modo, Deus Todo-Poderoso utilizou-se daquele padre, daquele candidato ao sacerdócio, de um bispo, para que mais um padre estivesse no mundo para santificar o mundo, para fazer o bem. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que vindo do ventre de Maria Santíssima e da força do Espírito Santo, Ele quis permanecer conosco até o fim do mundo, na Eucaristia, mas também na pessoa do sacerdote, que é persona Christi, que age segundo o coração amoroso e misericordioso de Jesus, e que atende a todos aqueles que vêm a Ele para que possa desabafar, para que possa tirar os fardos. Vinde a mim, vós todos que estáis com fardos, vinde a mim, vós todos que estão se arrastando pelo mundo, porque eu vos darei alívio, o meu fardo é leve e suave. Confia em Deus, confia no Senhor. Venha à casa de Deus, nosso Pai, venha na casa do Senhor. A casa não pertence ao padre, nem ao bispo, nem ao papa. A casa de Deus é a casa de todos os filhos e filhas. Você é o nosso convidado, a nossa convidada especial para estar aqui na Igreja do Rosário, na sua paróquia, em qualquer lugar do mundo, onde tenha um sacrário com a luz vermelha acesa, anunciando a presença de um Deus que não desejou ficar distante dos homens lá no céu, mas se tornou homem e habitou entre nós, caminhou conosco, fez a vontade do Pai, caminhando como ser humano, não é? Com todas as características humanas, exceto o pecado. E é esse Deus Todo-Poderoso que, se um dia se fez homem, agora também se faz pão e se coloca no sacrário, para que, permanecendo conosco todos os dias, possamos recorrer a Ele para santificar a nossa vida, para santificar a nossa alma, para santificar a nossa existência, para nos dar força diante dos desafios deste mundo, das tristezas, do choro, da angústia, das perseguições, como Paulo também sofreu, tantas perseguições, tantas dores. Mas é por isso que nós confiamos em Jesus, é por isso que nós falamos, a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, porque ninguém poderá mais do que o Senhor nosso Deus. É Ele que é a tua força, é Ele que te dá coragem, é Ele que te dá ânimo, é Ele que te faz ficar de pé. E se aparecer pedras no teu caminho, se aparecer pedra, segura na mão do Senhor, porque Ele te levanta, Ele te ergue, e Ele faz você ultrapassar aquela pedra e alcançar a vitória. Sabe por quê? Porque muitos estão esperando você, a tua ajuda, estão esperando as tuas mãos estendidas para ajudar aquelas pessoas que necessitam, pessoas que muitas vezes não conhecem Deus, pessoas que estão dilaceradas, machucadas e feridas, distante do Senhor, e muitas vezes não encontra quem o ajude. Mas aquele sacerdote que se formou, que rezou, que orou, que estudou e que se preparou, ele não seria sacerdote se não tivesse as mãos do bispo, ordenado validamente para a glória de Deus Pai. E aquilo que Deus fez, Ele faz para sempre. Por isso que aquela música diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não por causa do bem do padre, não para o bem próprio, mas ele é um homem tirado do meio dos homens para servir aos homens. Ele é um servo. O padre é um servo de Deus a serviço da salvação das almas. Que a partir de hoje a sua vida seja ricamente abençoada, que o Deus Todo-Poderoso te console, que você sinta a graça dele na sua vida e possa aprender, entender e compreender cada palavra do Evangelho, porque é palavra de vida, é palavra de verdade e, portanto, é palavra que liberta. E é de liberdade que nós precisamos num mundo cheio de escravidão, da escravidão do pecado, da escravidão do prazer, da escravidão da fortuna, da riqueza, das ilusões do mundo. Hoje o Senhor te convida: venha conhecer a verdade que liberta, venha orar conosco na Santa Igreja, venha ouvir a palavra do Senhor
e venha comungar do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo.